Boa tarde, alunos do oitavo ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de literatura e nós iremos dar continuidade ao estudo das escolas literárias de Portugal, tá bom? E hoje nós iremos falar um pouco sobre o parnasianismo em Portugal, que foi uma escola literária que ela se sucedeu ali logo após o realismo e o naturalismo, tá bom? Então nós podemos perceber que nesse conteúdo que nós iremos estudar hoje não tem um contexto histórico, porque eram os mesmos fatos que estavam ocorrendo no realismo português e também no naturalismo, tá certo? Porque foram três escolas literárias que aconteceram em períodos muito próximos, então os acontecimentos históricos influenciaram as três escolas literárias, tá certo? E no realismo português, nós iremos estudar a origem do parnasianismo, principais características e os principais autores e suas obras, tá bom? Então a gente vai dar início falando um pouco sobre o parnasianismo, que foi, quando começou, tá certo? Vamos lá. O parnasianismo em Portugal foi um movimento literário restrito, baseado no parnasianismo francês e no lema arte pela arte, né? Vale lembrar aqui que o parnasianismo, igualmente às outras escolas literárias, elas vêm de outro local, né? No caso do parnasianismo, ele surgiu na França, da França ele passou para Portugal e de Portugal ele veio para o Brasil, tá certo? Ele é baseado no parnasianismo francês e no lema arte pela arte, da mesma forma do parnasianismo no Brasil, que ele é também elevado por esse tema. E o que quer dizer essa arte pela arte, né? Que o que vai estar em foco dessa vez na escola literária é a estética da poesia e não exatamente o que está escrito, mas a perfeição dos seus versos, palavras muito bonitas, rimas raras. É isso que vai diferenciar o parnasianismo do naturalismo e do realismo. Mas continuo dizendo que o parnasianismo ele vai totalmente contra o romantismo, tá? O poeta João Penha, ele é considerado o introdutor do movimento no país, que é em Portugal. Então, João Penha, ele é considerado o introdutor, foi a pessoa que deu início. Mas vocês estão percebendo que aqui eu não cito uma obra. Por quê? Porque não foi uma obra de João Penha, mas sim as suas obras que deram início a esse movimento em Portugal, tá? Além dele, outros escritores portugueses que se destacaram com a produção de uma poética parnasiana foram Gonçalves Crespo, o Antônio Feijó e Cesário Verde, foram os principais autores parnasianos da época, tá bom? A gente vai conhecer agora um pouco sobre a origem do parnasianismo em Portugal, tá? Ou melhor, do parnasianismo em si. Vale lembrar que o parnasianismo foi um movimento literário especialmente poético, né? Nós estamos falando da poesia, não da prosa, certo? Com origens no século XIX, na França. Então, se alguém perguntar para vocês, em que país se deu origem o parnasianismo? Na França, especificamente no século XIX, tá? Oposto aos ideais românticos, ele surge numa época de profundas transformações da sociedade europeia, com o avanço tecnológico, descobertas científicas e a Revolução Industrial Inglesa. Então nós podemos perceber que quando o parnasianismo surgiu, meio que a religião está ali de lado, né? Está dando mais espaço aos avanços tecnológicos, à ciência e ao capitalismo, né? Por conta da Revolução Industrial Inglesa. Os poetas parnasianos franceses que mais se destacaram, isso na França, tá? Foram o Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Théodore de Baville e José Maria de Heredia,
tá? Então, esses foram os escritores franceses que mais se destacaram na origem do parnasianismo na França. A gente vai conhecer agora as principais características do parnasianismo. Nós temos uma linguagem objetiva e impessoal. Então, quer dizer o quê? Que ele não vai fazer aqueles rodeios, ele vai ser bem objetivo e bem claro nas suas poesias. Nós temos uma descrição visual, que é exatamente essa estética, né? Tudo muito organizado, tudo muito bonito. Estilo ornado e culto. Nós temos também a preocupação com a estética, que é uma das principais características que diferem o parnasianismo das outras escolas literárias. Temos a perfeição formal, que é a forma de falar, de ler. Metrificação e versificação, o preciosismo, que é palavras e rimas raras, então eles procuravam palavras, entre aspas, as mais difíceis, que as pessoas não eram acostumadas a falar, e colocavam nas suas rimas para ficarem mais bonitas, né? Eles não estavam preocupados se aquela poesia em si, ela era rica de algum conhecimento, ou ela transpassava algum sentimento, mas sim a sua estética, né? De como ela estava. Nós temos também o espírito científico, que é onde a ciência vai entrar, temas da realidade cotidiana, a valorização dos temas clássicos, voltando aí, né, saindo um pouco da realidade, voltando mais para o clássico, e preferência pelas formas poéticas fixas, que eram os sonetos. E aqui nós vamos conhecer agora os principais autores e as suas obras parnasianas. Tá bom? Então vamos começar pelo João Penha. Precursor do movimento parnasiano em Portugal, o poeta João Penha foi formado em Direito na Universidade de Coimbra, local onde se juntou a outros escritores. Foi fundador e diretor do jornal literário A Folha, isso em Portugal, veículo essencial para a divulgação das poesias parnasianas que vigorou entre 1868 e 1873. Então era na época onde as poesias parnasianas eram publicadas. Era no jornal A Folha, certo? De sua obra destacam-se Rimas, de 1882, Novas Rimas, de 1905 e Últimas Rimas, de 1919. Vocês estão percebendo que nós estamos começando a nos aproximar dos anos de 1900, né? Que vão começar a surgir escritores mais conhecidos, que vocês já ouviram falar. A gente vai agora para o Gonçalves Crespo. Embora tenha nascido no Rio de Janeiro, Crespo era filho de pai português e foi considerado um dos mais importantes poetas parnasianos em Portugal. Com 10 anos, ele passou a viver na capital portuguesa, que é Lisboa. Estudou direito em Coimbra e passou a se dedicar à literatura, sendo um colaborador do jornal literário fundado por João Penha, A Folha. De sua obra destaca-se Miniaturas, em 1870, Nocturnos, em 1882 e Obras Completas, em 1887. A gente vai agora para o Antônio Feijó, tá? Nascido no interior do norte de Portugal, em Ponte de Lima, Feijó foi um importante poeta parnasiano. Além de poeta, ele foi diplomata, exercendo diversos cargos no Brasil e em países da Europa. Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra e, influenciado pelos ideais dos colegas literatos, dirigiu a Revista Científica e Literária. De sua obra poética destacam-se Transfigurações, em 1862, Líricas e Bucólicas, de 1884 e Ilha dos Amores, em 1897. E por fim nós iremos conhecer Cesário Verde, tá? Que faz parte também de um dos principais autores parnasianos de Portugal. Nascido em Lisboa, Cesário Verde escreveu poesias com tendências parnasianas, realistas e modernistas. Então ele tinha um pouco de cada uma dessas escolas literárias. Inicia sua carreira literária publicando alguns poemas no Diário de Notícias de Lisboa. Teve uma vida curta,
morrendo com 31 anos por conta da tuberculose, que era o mal do século daquela época, né? As pessoas, os jovens, basicamente, eles não se cuidavam e acabavam falecendo de tuberculose. De sua obra poética merece destaque o livro de poesia Nós, em 1884, e a compilação póstuma de seus poemas, o livro de Cesário Verde, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre o parnasianismo em Portugal. Ela é uma escola bastante curta, porque ela é como se fosse um ramo do realismo, do naturalismo, tá certo? A atividade de casa de vocês tá aqui, é o último slide, como a gente fez na aula passada, tá bom? É o último slide do conteúdo do material de estudo, tá? Serão 5 questões que falam sobre o conteúdo que nós já estudamos. Vocês podem pesquisar as respostas no conteúdo. Vale lembrar que vocês fazendo a atividade, tanto vale um ponto para vocês, né, as que eu recebo, como também vão servir como uma ajuda para as provas, tá certo? Que vocês poderão estar estudando por essas atividades, que é um meio de estudo que facilita muito o aprendizado de vocês. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. E se Deus quiser, a gente se vê na próxima aula. Tchau!